Início aqui então ao trabalho de iniciação à computação da professora Valéria, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou o acadêmico Alexandre Duarte, do curso de Sistema de Informação, primeiro semestre, da Faculdade de Computação da UFMS. Vou falar hoje um pouco sobre gestão da informação e de banco de dados. Para a gente entender a, o conceito sobre gestão de informação, primeiramente a gente tem que entender o conceito sobre o que é o banco de dados. Segundo a definição de Laudo, no seu livro de Sistema de Informação Gerencial, de 2010, banco de dados é o conjunto de arquivos relacionados entre si com registro sobre pessoas, lugares ou coisas. Um exemplo de banco de dados bem-sucedido foi a lista telefônica. Ela fornecia aos seus compradores 4 tipos de informações básicas de pessoas físicas e jurídicas ou empresas: o sobrenome, o primeiro nome, o endereço e o número de telefone. Obviamente que a lista telefônica era um banco de dados que se referia somente às pessoas que tinham telefone fixo. Quando a gente fala de banco de dados, há duas características principais. Primeiro, a entidade e o atributo. Então, a entidade dentro do banco de dados vai ser a representação de uma pessoa, de um lugar ou de uma coisa. É algo genérico sobre o qual você armazena e mantém informações. Já os atributos vão ser as características específicas dessas entidades. Um exemplo, em uma empresa, o fornecedor seria essa entidade. Já as características desse fornecedor, seus atributos, ou seja, o endereço, o telefone, o tipo de matéria-prima que ele fornece, tudo isso são os seus atributos. Quando a gente fala de banco de dados, como apanhado de informações, a gente tem que pensar também que isso deve se relacionar de algum nível para que dentro de uma empresa você consiga visualizar algum tipo de relatório. E aí a gente fala de banco de dados relacional. O banco de dados relacional ele vai se organizar basicamente em uma tabela bidimensional, com colunas e linhas. Outra coisa interessante é que o banco de dados, nos dias de hoje, ele deixou de ser arquivos de metal e papel e se tornou software. Né? O mais conhecido, DBMS, que é o Database Management System, ele é o sistema de gestão de banco de dados. Há vários modelos, tipos desse banco de dados. Para os computadores pessoais, nós temos o Microsoft Access. E para os grandes mainframes, ou computadores de médio porte, nós temos o DB2, o Oracle e o Microsoft SQL Server. Esse software ele vai ter alguns recursos e ferramentas para o sistema de gestão desses bancos de dados. Esses recursos vão ajudar a organizar, administrar e acessar esses dados. Os mais importantes são os recursos de definição de dados, que são os capazes de criar tabelas e definir as características do campo de cada tabela. O recurso de dicionário de dados, que na verdade é o arquivo onde vai ser armazenadas as definições dos elementos de dados e sua característica. E a linguagem de manipulação de dados, que é a linguagem especializada que permite o usuário ou programador acrescentar, alterar, apagar e recuperar os dados. A linguagem mais comum é a linguagem estruturada de consulta ou SQL. Bom, o DBMS convencional ele é capaz de armazenar números e caracteres, as letras. Mas quando se fala em desenho, imagens, voz, vídeos e fotografias, nós precisamos falar do DBMS orientado a objetos, ou OODBMS. Ele vai armazenar dados e procedimentos como se fossem objetos, podendo gerenciar vários componentes multimídias. Porém, apesar de armazenar tipos mais complexos de informação, eles são relativamente mais lentos quanto ao processamento. Um outro aspecto que a gente tem que pensar na gestão de informação justamente para as empresas é como que o banco de dados ele pode melhorar o desempenho e a tomada de decisão nessas empresas. Então tem 3 pontos aqui em que ele pode ajudar a responder essa questão. O Data Warehouse ele é um banco de dados ou diretório
que vai armazenar e compilar os dados de diferentes sistemas operacionais da empresa, inclusive os bancos de dados externos, para que possa ser feita uma análise gerencial e a empresa possa tomar uma decisão. Então vamos supor que ela precise fazer um levantamento do perfil do cliente. Ela vai trazer informações do setor de vendas, informações do setor de produção, informações do setor financeiro, podendo até acessar o perfil dessas pessoas em suas redes sociais e verificar mudanças de atitude, fazer o lançamento de produtos novos, preparar uma estratégia de vendas, tudo isso pensando nessa tomada de decisão. Já o Data Mini, ele é utilizado na inteligência empresarial para projetar um comportamento. Ele é mais orientado para a descoberta, ou seja, ele descobre padrões em grandes bancos de dados e estabelece regras a partir deles, para guiar o processo de decisão e prever o efeito dessas escolhas. Então, ele pode verificar que quando um produto vendido a 99 centavos, seguidos da informação liquidação, ele é mais rentável do que vender o produto a R$ 1. Então, ele consegue fazer um levantamento do comportamento dos seus clientes através da mineração de dados. Outro quesito que é bem interessante, bastante contemporâneo, é o banco de dados e web. O que acontece? É bem comum hoje as empresas disponibilizarem algumas informações em seus bancos de dados internos para os clientes ou parceiros. Em tempo de coronavírus, o e-commerce ele é uma realidade crescente. Então, até se indica nos dias de hoje que se viabilize esse tipo de comércio. Então, os clientes ou os parceiros eles vão poder, através da internet, ter acesso ao catálogo de produtos e fazer os seus pedidos e suas transações. Essas ações elas vão envolver o acesso desses usuários, desses clientes, e automaticamente a atualização do banco de dados por meio da web. Bom, aqui só há uma questão. Muitos bancos de dados back-end eles não conseguem interpretar os comandos do HTML, que é a linguagem da web. Mas isso é facilmente resolvido através de um software que ele vai traduzir os comandos do HTML em SQL e vice-versa. Bom, para finalizar então, essa pergunta é exatamente o que a gestão de informação pretende responder. O que fazer com tanta informação? Gerir, gestão. Através dessa gestão, as empresas, com seus bancos de dados, elas vão tomar a decisão necessária, eles vão verificar as características do mercado em que elas estão inseridas, elas vão conseguir fazer o perfil dos seus compradores, o perfil dos seus fornecedores, verificar as questões de demanda, né? Tudo isso necessário para que ela sobreviva. E no mundo competitivo em que nós vivemos, sobreviver com certeza é essencial. Bom, todas essas informações vieram do livro Sistemas de Informação Gerenciais, do Loudon, que foi a referência desse trabalho. Então é isso.